Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, ó, M ou N, da Agatha Christie. É com aquele casal maravilhoso, o Tommy e a Tuppence. Eles apareceram nos livros da Agatha Christie em Inimigo Secreto, lá em 1922. Depois eles vieram em Sócios no Crime, em 1929. Depois veio esse aqui, de 1941. Depois veio o Pressentimento Funesto, que eu já fiz um post aqui falando, vou deixar aqui na descrição nos cards, de 1968. E por fim, o Portal do Destino, de 1973, o ano que eu nasci. Este livro aqui, ó, o Portal do Destino, é o último da série onde aparecem esses investigadores, e é no momento que eles estão aposentados. E eu vou contar essa história para vocês quarta-feira. Então, quem se interessar, clica aí, se inscreve no canal para não perder as notificações e ouvir essa história que vai ser lá colocada no canal na quarta-feira, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre este livro, que é de 1941, e vejam bem, a Segunda Guerra Mundial, começou em 1939 e vai até 1945. Então, quando a Agatha Christie escreveu este livro, porque ele foi publicado em 41, ela estava no auge da guerra, em todo aquele envolvimento sobre a Alemanha, sobre os nazistas. E quando ela começa esse livro aqui, ela começa dizendo que era a primavera de 1940 e que o Tommy tinha ido então até o serviço secreto ver se conseguia algum emprego, se conseguia algum caso para ele e para Tuppence. Só que ele volta super chateado porque ele não conseguiu nada. E ela não fala nada, ela vê que ele chega com um sorriso fingido e ela serve um cálice, uma bebida, convida ele para sentar, até que ele diz: "Você não vai me perguntar o que foi que aconteceu?" E ela disse assim: "Nem precisa, tá estampado no seu rosto que você não conseguiu nenhum emprego, não conseguiu nenhum caso para nós." E aí já toca a campainha, na sequência já toca a campainha, a Tuppence vai abrir, é o Sr. Grant. Ele diz que ele vem do Ministério da Escócia, ele vem oferecer um serviço pro Tommy, um serviço burocrático, de papelada. A Tuppence convida ele para entrar e diz que vai pegar uma bebida, né? Oferece alguma coisa para ele beber e ela vai providenciar isso. E o Sr. Grant começa a falar que é serviço burocrático, que é papelada, né? Que se ele quiser, esse cargo está à disposição no ministério. E aí ela volta, a Tuppence volta com a bebida e nisso já toca o telefone. É a vizinha que tinha caído e pede: "Tuppence, vem aqui, vem me ajudar." E aí a Tuppence pede com licença, veste o casaco e diz assim: "Gente, eu tenho que ir porque a Maureen caiu, machucou a perna, o tornozelo, e ela tá sozinha com uma criança pequena. Então, Sr. Grant, me desculpa, mas eu não vou poder ficar." E aí ela sai, gente. Só que é tudo armação da Tuppence, porque ela é super esperta, ela é super inteligente. E ela percebe que aquele homem que tinha ido até a casa deles não ia aparecer assim para oferecer um serviço burocrático, né? Ele queria falar alguma coisa, só que ele ficava fazendo rodeios, não queria falar na frente da Tuppence, porque era algo super sigiloso. E assim que a Tuppence sai e bate a porta, o Sr. Grant começa a falar. Ele diz que eles tinham um espião, uma pessoa infiltrada numa pousada, numa cidade do interior da Inglaterra, porque estavam de olho em M ou N. Eles acreditam, o serviço secreto, né, britânico, eles acreditam que há duas pessoas que estão passando informações para os nazistas, para que a Alemanha possa invadir a Inglaterra. E eles estão tentando descobrir quem são essas duas pessoas, uma chamada M e uma chamada N. E que eles acham que é um casal, um homem e uma mulher, mas eles não têm certeza. Eles mandaram um funcionário do serviço secreto britânico para investigar, só que esse homem acaba sendo atropelado por um caminhão. E ele consegue pronunciar algumas poucas palavras, mas não dá muita informação. Então eles precisam mandar alguém para essa cidade, para essa pousada, para tentar descobrir quem são as pessoas, os traidores, os que estão dando informações da Inglaterra para a Alemanha.
E como o Tommy já está há muito tempo fora da ativa, ninguém mais ouve falar dele, porque os últimos casos dele, do Tommy e da Tuppence, tinham sido aqui, em Sócios no Crime, lá em 1929. Então passou um tempo grande, as pessoas que estão trabalhando agora na inteligência, no serviço secreto, elas são conhecidas, mas o Tommy não, porque o Tommy está muito tempo afastado do serviço secreto. E aí o Sr. Grant pergunta se ele pode ir, só que ele não pode falar para ninguém, muito menos para a esposa dele. E ele vai ter que inventar que ele vai trabalhar no Ministério da Escócia, arrumando papelada, fazendo serviço burocrático, para poder ir lá investigar e tentar descobrir alguma informação de quem possa ser esses traidores, o M ou a N. Aí o Tommy concorda, diz que vai, que não sabe como ele vai fazer para enrolar a Tuppence, porque ela é super esperta, né? Mas ele diz que sim, que ele concorda e vai dar um jeito. E aí ele vai embora e depois quando a Tuppence volta, ele diz, eu aceitei o serviço burocrático na Escócia, vou ter que ir, mas ele não tem nem coragem de olhar para a esposa dele. E a esposa dele, tá, tudo bem, eu não tem problema, eu fico aqui tricotando, eu gosto de tricotar, eu fico tricotando. Então eles combinam que ela vai permanecer em casa, tricotando, e ele vai então fazer essa parte do serviço burocrático no Ministério da Escócia. O que o Tommy não sabia é que a Tuppence, quando ela vai buscar bebida para oferecer, ela liga, ela vai na vizinha, ela pede, Maureen, tu liga rapidinho pra minha casa e grita e diz que se machucou e me chama pra vir aqui que eu quero fazer um teatrinho lá em casa. Então o Tommy não tem nem ideia do que a Tuppence inventou. Aquele telefonema da Maureen pedindo ajuda era mentira. Era só para ela poder escutar atrás da porta e saber o que o Sr. Grant na verdade queria dentro da casa dela. Então ela finge aquilo tudo, ela leva a bebida, ela bota o casaco, ela veste o casaco, fingindo que ela vai na casa da vizinha. Ela abre a porta e fecha. Na verdade, mentira. Ela tava, de butuca, atrás da porta, ouvindo o que é que ele tinha para dizer, falando as informações desse homem que foi morto, que foi atropelado por um caminhão, das suspeitas do serviço secreto sobre M ou N, da cidade, da pousada. Ela escuta tudo e ela fica, bem quietinha. O Tommy não vai me contar? Vou trabalhar por fora. E aí o Tommy vai viajar achando que a esposa dele vai ficar em casa. Só que não, ela chega na pousada antes do Tommy. Ela se apresenta como uma outra senhora, uma senhora viúva que tem 3 filhos. Ela inventa toda uma lorota, uma história e tá lá tricotando. Quando ele abre a porta da pousada, que ele entra, que ele vai fazer o cadastro, ele dá de cara com ela. Ele não sabe o que fazer quando ele vê a esposa ali. E daí naquele dia eles não podem falar nada, porque ele tá recém chegando, como é que ele vai demonstrar alguma surpresa? Mas na primeira oportunidade que ele tem, ele sai para caminhar, ela sai também, e os dois se encontram. E ele pergunta, o que tu tá fazendo aqui? E ela diz, bom, você não me contou, eu vim investigar. Eu vim também saber quem é M ou N. E daí eles combinam que ela vai ser aquela senhorinha viúva que tá atrás de um novo marido. Então, toda oportunidade que ela tiver para estar perto dele, ela vai estar, como uma forma de justificar os encontros que eles vão ter durante as investigações. E ele vai ser aquele viúvo que vai tentar sempre se escapar dela, de tentar fugir da Tuppence. Então eles combinam esse teatro. E eles estão tentando descobrir quem é o M ou N. Só que as pessoas que estão naquela pousada, que provavelmente alguém seja um traidor, parecem pessoas normais, pessoas assim, corriqueiras, pessoas viúvas, senhoras, senhores. E tem também nessa pousada uma mãe jovenzinha com um bebezinho de 2 anos chamado Betty. E essa menina é um encanto, ela tem os bonequinhos dela, o cachorrinho só com uma orelha, ela tem os livrinhos e ela fala bem gugu dadá. Ela não fala direito as palavrinhas e ela adora a Tuppence. E ela engatinha em volta da Tuppence e ela gosta de brincar com ela.
E tá sempre assim, meio que jogada pela mãe. A mãe vai fazer uma coisa, deixa a bebê ali. A mãe vai fazer outra coisa, deixa a bebê ali. Então, todas as pessoas daquela pousada acabam se envolvendo com aquela garotinha. E essa bebê, ela vai ser importante nessa história, porque a lista dos traidores, dos planos, das coisas que estão acontecendo vão estar escritas com uma tinta invisível exatamente nos livrinhos de história dessa pequena Beth. Então, essa bebê, ela acaba cativando o Tommy e a Tuppence, e ela, sem querer, acaba sendo parte de um plano de pessoas que querem trair a Inglaterra em benefício da Alemanha. E como a gente sabe, o leitor sabe, que esse casal ele tá investigando alguma daquelas pessoas da comunidade, cada vez que aparece um personagem, tu acaba pensando, será que esse é M? Será que esse é o N? Porque não tem nada a ver com a letra inicial do nome pelo qual eles se apresentam, né? E aí, então, tu fica pensando, tem um rapaz lá, que é um rapaz bonitão, que é forte, e ele é alemão, só que na verdade não é. Ele pegou a identidade de um amigo que morreu para poder chegar até lá. E aí ele se apaixona pela Sheila, que é a filha da dona da pousada. Então tu fica pensando, será que é a dona da pousada? Será que é a filha? Porque tem esse alemão. E aí tu fica pensando em todo mundo. Tu só não pensa em quem realmente de fato é, né? Quem são os traidores. Infelizmente tu não acredita quando são. Mas aí a história vai se desenvolvendo. O Tommy vai fazendo as suas investigações, a Tuppence vai fazendo as dela, e lá pelas tantas, quem é que desaparece? O Tommy. O Tommy desaparece, e aí a Tuppence já fica nervosa, e aí ela começa a ligar os pontos, até que ela cai, gente, na cova do leão. Ela cai diretamente lá, no cérebro do negócio, porque ela começa a juntar as informações, e ela vai lá. E aí ela vai e aí eles dizem, não, a gente já sabe quem tu é. Tu é a Tuppence, tu é a esposa do Tommy, a gente já sabe. A gente quer saber agora quais informações você sabe e quais informações você já passou adiante. E a Tuppence vai tentando enrolar e vai tentando enrolar. E quando tu pensa, meu Deus, eles vão matá-la, tudo acontece. Graças a Deus tudo acontece. É na hora, então, que a cavalaria chega e salva, então, a mocinha, né? É uma história maravilhosa. Eu adoro essa historinha aqui. E é interessante porque o Tommy, o casal, o Tommy e a Tuppence, eles têm 2 filhos, a Débora e o Derek. E no final da narrativa, os dois se olham e eles pensam assim, ai... E a Beth, o que a gente vai fazer com a Beth? Porque lembra aquela bebezinha de 2 anos? Ela estava sendo usada, gente, nessa tramóia, em toda essa coisa aí de espionagem. E aí a Tuppence diz, ai, Tommy, vamos adotá-la? E aí o Tommy diz, vamos ser os pais da Beth. Então, nessa historinha aparece eles adotando a bebezinha. E é interessante porque no final... No próximo livro que eu vou ler para vocês, que vai ser esse aqui, Portal do Destino, aparece então o que foi que aconteceu com a Beth, porque eles adotam ela pequenininha e aí vai passar 15, 16 anos depois, ela vai entrar na faculdade e aí eles mudam de vida. Eles vão dar um outro ritmo para a vida deles, eles vão para uma casa, nessa história aqui, Portal do Destino, e aí outras coisas vão acontecer. Durante a narrativa, a Tuppence, ela tem um papel de destaque na história sim, porque ela vai largando algumas informações que, se o leitor for bem atento, já dá algumas pistas. Por exemplo, ela vai falar do rei Salomão. Vocês lembram da história do rei Salomão? É quando 2 mulheres chegam com um único bebê e cada uma diz que o bebê é seu. E aí o rei fala, bom, muito simples, vamos pegar a espada e vamos dividir a criança no meio. Assim cada uma fica com uma metade. E a mãe, que não é a mãe verdadeira, concorda. Só que a mãe verdadeira diz, não, por favor, não. Eu não me importo então que ela fique com a criança, mas por favor, não mate o meu filho. E aí o rei pega o bebê e entrega para essa mãe, porque ele
Ele descobriu naquela hora que uma mãe jamais ia deixar, então, matar o seu filho para ser dividido entre duas mulheres, né? E nessa história vai acontecer algo bem parecido, porque a mãe da Beth, ela vai pegar uma arma para atirar. Só que ela coloca em risco o seu bebê, porque se ela erra aquele tiro, o tiro poderia pegar na criança. E aí na hora Tuppence se fala, gente, como eu não pensei nisso antes? Que mãe que colocaria o seu filho em risco? Que mãe que ia dar um tiro sabendo que se errasse poderia acertar a criança? Então, tem toda uma tramóia aqui envolvida com essa pequena bebê, que ela é um amorzinho e que ela chama atenção e a gente nem suspeita o que está acontecendo, né? E aí ela vai, os brinquedinhos dela, os livrinhos dela, tudo vão estar envolvido nesse enredo. E a Tuppence vai pescando algumas informações assim, enquanto o Tommy segue outra linha de raciocínio, a Tuppence vai observando o lado humano das pessoas, sabe? O dia a dia, as fisionomias, as expressões. Então é bem legal de perceber como é que cada um vai investigando e observando quem pode ser M ou N. Ai, o livro é ótimo, viu? Eu indico muito ele para vocês. E algumas curiosidades assim. Neste meu livro aqui, ó, que fala sobre os diários secretos da Agatha Christie, ele vai dizer que a história M ou N, ela não era para ter esse título, porque neste caderno da Agatha, ela vai escrevendo várias sugestões de títulos, e aí depois, quando a narrativa tá pronta, o enredo todo tá pronto, ela finaliza então com o título. Então, M ou N era para ter sido a segunda jogada, né? Depois ela resolveu mudar o título da história. Quem me deu esse livro aqui foi a Ana Carolina, eu ganhei ele de presente de Natal. Beijo, Ana, obrigada, adorei. Eu não tinha na minha coleção. Ele é da editora HarperCollins Brasil e super bonita, né? A ilustração aqui, o capricho, né, da capa dura, assim, adorei. Valeu pelo presente que eu ganhei aí, tá bom? E a BBC fez uma série, né, sobre essa história aqui. Ela tá dividida em vários capítulos. Eu vou colocar aqui o link na descrição. Mas é diferente do livro, né? Aparece a Tuppence já chegando no local do encontro, onde o rapaz do serviço secreto vai dar as informações de quem é M ou N e é atropelado pelo caminhão. Só que não foi assim que aconteceu no livro, né? Ele já foi atropelado e aí então o serviço secreto descobre e quer contratar pessoas que não tem nada a ver com aquele cenário para poder ir para lá investigar. Tommy? That's him. You sure? There. Oh my God! Is he dead? Tell Carter there's a spy in the house. They've taken Gilbert. It's N. Did you say N? I heard N. Did you say N or M? He's gone. A série, ela foi produzida em 2015, né? Ela tem aqui alguns episódios. Eu vou colocar os links para vocês aqui na descrição. E quem não puder ler o livro, então, eu recomendo. Apesar de ser um pouco diferente da narrativa, né? Ao menos ela dá uma visão da guerra, do que estava acontecendo, porque tem até uma parte aqui no livro, né? Que a Tuppence fala, se Hitler tivesse vencido. Mas, gente, isso aqui é 1940 e a guerra ainda vai até 1945. Então, a Agatha dá a entender que aqui a guerra está terminando, que já pegaram os traidores, né? E que Hitler não venceu. Só que, infelizmente, a gente sabe que a guerra vai durar muito mais do que esses 2 anos aqui, porque ele foi publicado em 1941, né?
E a gente sabe toda a tragédia que aconteceu, a quantidade de mortes, né, que uma guerra provoca. Então, é um livro onde ela mais coloca essa questão política, sabe? Porque em outros livros, em outras narrativas, podem até ter pinceladas das guerras que ela vivenciou e pelas quais ela passou. Mas eu acho que M ou N é aquela que ela vai tratar com mais afinco, que ela vai se dedicar mais a falar um pouquinho sobre as barbaridades, sobre esses terrorismos, sobre as coisas que aconteciam e a quantidade de inocentes que morriam em vão, né? Como sempre. E assim como outras histórias, a Agatha sempre traz um versinho, um conto. Aqui também ela vai falar de personagens de brinquedos que eram famosos naquela época. Ela vai trazer o nome de livros infantis que também eram famosos naquela época. Então ela traz bastante coisa daquele momento, da década de 40. Ela traz e coloca aqui. Então ela vai falar do cachorrinho, ela vai falar dos livrinhos infantis, e tudo isso é importante também para a gente ter uma noção do panorama mundial, né, do que estava acontecendo na Inglaterra naquele momento. Então fica aí a minha dica de leitura para este domingo chuvoso, feio aqui em São Paulo, né, tá bem friozinho, né, teve uma mudança de tempo, não dá para acreditar que nós estamos no verão com esse tempo de 16 graus pela manhã, né. E quarta-feira, então, eu vou contar para vocês esse aqui, ó, Portal do Destino, que é como se fosse a continuação, só que não, né? Porque depois desse aqui veio ainda o Pressentimento Funesto. Opa, virei a capa. Que eu já fiz um post dele, vou colocar aqui nos cards, né? E por fim que veio então aquele ali. Mas aí eu conto pra vocês quarta que vem, tá bom, gente? Um bom domingo, fiquem com Deus e a gente se vê quarta-feira. Tchau, tchau.